A autoestima que eu tenho hoje, eu construí. Ela não veio pronta. Ela foi moldada com dor, insegurança, com tentativas frustradas e com pequenas vitórias também. Por alguns anos da minha vida, eu me senti completamente deslocada dentro do meu próprio corpo. Eu sei o que é olhar no espelho e não gostar do que vê. E não é porque você é feia, é porque você acredita que é. E acredita porque ouviu isso de forma direta ou indireta por muito tempo. Hoje, depois de anos, tendo trabalhado como modelo, me expondo, sendo avaliada, rejeitada, ao mesmo tempo aplaudida, eu entendi que a autoestima não tem a ver com aparência. Tem a ver com presença, com identidade, com a história que você conta para você mesma. Porque se a sua autoestima é baixa, você nunca vai ter coragem de dar o primeiro passo em direção àquele sonho que poderia mudar a sua vida. Você vai começar a pensar: ai, quem sou eu para isso? Eu não vou dar conta, não vou me aceitar, vou me rejeitar, eu não sou suficiente. E a verdade é que a autoestima vai muito além da aparência. Ela impacta como você enfrenta os desafios, como você se posiciona no trabalho e se você acredita que merece estar onde sonha chegar. Porque se lá no fundo você acredita que é pequena demais, que não é capaz, não importa o quanto você estude, seja disciplinada, focada, quando a oportunidade chegar, você vai deixar escorrer ela pelos dedos. E sabe por quê? Porque você ainda acredita que no fundo você não merece. Meu nome é Ana Romão. Eu compartilho aqui a minha jornada real de autodesenvolvimento para te inspirar e ir mais longe e construir a vida que você sonha viver, assim como eu estou fazendo comigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Quando a gente entende que se tornar boa em algo vem com prática, com estudo, a gente destrói aquela ideia de que eu não sou boa o suficiente. Porque para melhorar é só fazer o que precisa ser feito, com constância, disciplina, intenção. Ser iniciante em algo é completamente normal. Errar, fracassar, se frustrar, faz parte do desenvolvimento. Mas e a autoestima? Como desenvolver confiança para fazer o que de fato precisa ser feito? A verdade é que essa questão me acompanha há muito tempo. Na adolescência, meu corpo começou a mudar, assim como qualquer adolescente, e junto com isso vieram muitas inseguranças. Eu era aquela adolescente que usava aquele moletom até a coxa, naquele calor de 30 graus, só para não mostrar o corpo. Naquela época, ninguém falava sobre autoestima. Eu me sentia magra demais. Eu era completamente desconfortável com o meu corpo. E o mais doido é que quando alguém me elogiava, eu achava que era ironia. Eu pensava assim: ah, aquela pessoa tá me tirando. Ela não é possível. Ela tá zoando com a minha cara, certeza. Eu cresci ouvindo que eu devia ser modelo. Mas eu só fui considerar de fato essa ideia depois dos 20 anos, acredita? E foi aí que a coisa começou a mudar. A carreira de modelo me ensinou muito. Me ajudou a me enxergar com outros olhos, a ganhar confiança, a me posicionar. Mas também me mostrou um lado sombrio. A indústria da moda pode ser bem cruel. Se você não tem uma base forte, mental e emocional, você é engolido. De verdade. Lá dentro parece que você nunca é suficiente. Você nunca é magro bastante, nunca é bonito bastante, nunca no padrão suficiente. E as críticas de alguns profissionais é sem filtro. Se você é insegura com alguma parte do seu corpo, se prepara, vem aí uma coisa muito forte. Eles vão atingir o seu ponto fraco. Eles vão atingir seu ponto fraco. Alguns profissionais nessa área, eles esquecem que modelo sente fome, dor, frustração, frio. Mas apesar de tudo isso, foi ali que eu comecei a construir uma autoestima de verdade. Porque eu precisei me expor, me colocar em situações desconfortáveis. Eu precisei me reinventar muitas vezes. Na maioria dos trabalhos, a gente recebe um mood, que é o clima, que é a emoção, é um personagem. E ali, mesmo que eu não me sentisse confiante, eu precisava atuar como se eu fosse. Isso com o tempo foi me moldando por dentro. Então eu queria falar sobre 5 hábitos que mudaram a minha autoestima. O primeiro é autoanálise. Por que você se vê assim? Você já se perguntou por que você se sente do jeito que você se sente em relação a você mesma?
Às vezes a gente acha que não gosta de quem a gente é, mas na verdade o que a gente sente é um reflexo de uma comparação constante. E o pior, é uma comparação silenciosa, automática, que acontece toda vez que você rola ali o feed, que vê alguém bem resolvido, com o corpo dos sonhos, com uma carreira dos sonhos. E sem perceber, você começa a se sentir menor, atrasada, você começa a se sentir insuficiente. Mas a comparação ela pode ser muito perigosa. Ela pode ser um veneno disfarçado de inspiração. Porque se não for bem administrada, ela vira inveja. E a inveja nada mais é do que a admiração que foi distorcida por falta de autoestima. Então, o primeiro hábito é esse. Toda vez que eu me sinto mal, que eu me comparo, eu paro e me pergunto: o que exatamente nessa pessoa está me incomodando? O que eu admiro e por que isso está me atingindo tanto? Quando a gente tem coragem de fazer uma autoanálise honesta, a comparação vira bússola, não prisão. Dar motivos para acreditar em mim mesma. A autoestima não brota do nada. Você precisa se dar motivos para se sentir merecedora daquilo. E eu não estou falando de coisas gigantescas. Às vezes, é você levantar na hora que você disse que ia levantar, é você terminar a tarefa que você prometeu para você mesma, é colocar a roupa de treino mesmo sem vontade. Cada pequena vitória conta. Porque é assim que a gente constrói a nossa identidade. Olha só, eu disse que eu ia fazer e eu fiz. Eu sou uma mulher que cumpre o que promete para si mesma. E quanto mais você faz isso, mais você acredita, mais você se sente capaz. E mais você se sente digna de viver coisas maiores. Não odiar o ponto de partida. Esse hábito é um divisor de águas, porque você pode estar insatisfeita com a sua vida, mas você não pode se odiar por estar onde está. Porque esse sentimento de raiva, de frustração, de ai, como eu deixei minha vida chegar nesse ponto, ele pode te empurrar para um ciclo de autodestruição. Você começa a descontar tudo isso em você mesma. Você começa a comer mal, a dormir mal, você começa a se envolver em relacionamentos que você sabe que vão te machucar, que não são bons para você. Você fica horas fugindo da realidade, rolando ali a tela do seu celular sem parar. E isso só vai te afastar da pessoa que você quer ser. Então, o terceiro hábito é esse. Aceita o ponto de partida com respeito. Você não precisa amar a situação atual, não é disso que eu tô falando. Mas você precisa parar de se punir por ela. Quando você trata a si mesmo com mais compreensão, com mais compaixão, você começa a quebrar esse ciclo de autossabotagem. Eu comecei a falar comigo como eu falaria com uma amiga, com uma pessoa que eu amo. E essa é bem poderosa. Sabe quando você tá mal? Você tá se achando aquela pessoa mais horrorosa do mundo, inútil, perdida, o cocô do cavalo do bandido? Agora você imagina que quem tá passando isso é a pessoa que você ama, é a sua melhor amiga. Você olharia para ela e falaria assim: isso é uma vergonha. Isso nunca vai dar certo. Minha filha, ninguém te quer não, se toca. Você falaria assim com alguém que você ama? Não, né? Jamais você falaria isso. Então por que a gente muitas vezes fala isso pra gente mesmo? A forma como você se trata molda a forma como você se vê. E a forma como você se vê molda as escolhas que você faz. Então o quarto hábito é esse. Toda vez que o meu pensamento vem com julgamento, eu paro e penso: e se fosse alguém que eu amo, uma amiga passando por isso, o que eu diria para ela? E aí eu começo a falar comigo com mais respeito, com mais amor, com mais humanidade. Me lembrar todos os dias que a autoestima é uma construção diária. A gente não acorda em um dia com autoestima e pronto. Resolveu, tudo certo, uhul, nunca mais vou precisar me preocupar com isso. Não é assim. A autoestima é que nem músculo. Se você não treina, vai ficar fraco. Vai enfraquecer. Por isso, o quinto hábito é simples, mas é poderoso. Reforço diário. Pode ser no devocional, numa anotação no espelho, num post-it na parede, um vídeo como esse aqui, mas todos os dias eu preciso lembrar a mim mesma quem eu sou.
do meu valor, das minhas conquistas, do quanto eu já caminhei até aqui. Porque se você não se lembra de quem você é constantemente, o mundo vai te convencer de que você é só mais um. O mundo vai te dar uma identidade que não é sua. A verdade é que ninguém precisa ser perfeito para começar. Você só precisa se tratar melhor. A autoestima que você sonha ter não está no número da balança, na aprovação das pessoas. A autoestima começa quando você decide que vai cuidar de você, como você cuidaria de alguém que você ama. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que você não precisa esperar se sentir confiante para agir. Você começa a agir. E a confiança vai vir depois. É o famoso ser para ter. Você vai fingindo, você vai atuando até que uma hora aquilo se torna totalmente verdade na sua vida. Então, se você está nessa jornada também de reconstruir a sua autoestima, de aprender a se ver com novos olhos, de transformar a sua vida por dentro para viver o novo ciclo por fora, fica aqui comigo. Eu te convido a ficar aqui comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários qual desses hábitos você quer começar a praticar hoje. Compartilha comigo o que tem sido o maior desafio na sua autoestima, o que tem te ajudado a ter uma autoestima mais elevada. E lembra que você não está sozinha. Eu também já tive uma baixa autoestima, eu também já estive aí. E se eu conseguir começar a mudar, você também. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!